A corrupção é um câncer social. A maioria dos políticos atua como vampiros. Vampirizam o corpo social, composto de indivíduos que, na maioria das vezes, não só alimentam o mesmo propósito do sanguessuga, como adotam a mesma prática usurpadora da vitalidade alheia. Se, atualmente, não encontramos um só partido político livre de escândalos de corrupção, fiquemos atentos àqueles que desprezam as conquistas institucionais, menosprezam o trabalho humano, promovem revoluções insanas, fomentam o paternalismo estatal e subordinam a liberdade à pretensa igualdade social, erigindo o Estado como guardião de nossos interesses. O totalitarismo, seja comunista ou fascista, coloca no trono o Estado ou o ditador e encara o indivíduo como desprezível peça no tecido social. Será que ética é um conceito universal? Afinal, o que é ética? Ética não é um saber acabado. Ética não é uma tabela pronta. Uma tabela das condutas elencadas, todas as condutas humanas em duas colunas. Pode, não pode, pode, não pode. E o professor de ética, aquele que talvez tenha decorado a tabela. Partimos da premissa de que essa tabela não existe e, se existisse, ela estaria caduca no dia seguinte. Porque no dia seguinte estaríamos diante de situações inéditas que teriam tornado a tabela obsoleta. Razão pela qual acreditamos que ética tem a ver com liberdade. A possibilidade que temos de escolher como queremos conviver. A ética parte de uma premissa. A nossa convivência pode ser diferente do que ela é. E, portanto, a nossa convivência pode ser melhor do que ela é. A ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. As formigas, por exemplo, também convivem, mais intensamente do que nós, talvez. E todos sabemos como as formigas convivem. Quase todas elas trabalham 24 horas, 2 ou 3 não fazem nada e ficam com tudo. Estranhíssima a convivência entre as formigas. Só que no caso do formigueiro tem que ser assim. As formigas são regidas pela sua natureza, são escravas do seu instinto e não podem conviver diferentemente. Um formigueiro na Idade Média funcionava como funciona um formigueiro hoje. Mas no nosso caso, por mais que não possamos nos orgulhar muito da nossa convivência, temos um alento. Ela pode ser diferente do que ela é. E cabe a nós a tarefa de refletir, de pensar conjuntamente, de argumentar dentro de um grande espaço de diálogo para aperfeiçoá-la dia a dia, para que amanhã seja melhor do que hoje. Ética é porque há liberdade. Se abrirmos mão da liberdade de fazer a sociedade que queremos, teremos também aberto mão da ética. Claro, a ética é um zelo coletivo pela convivência. A ética é um zelo que todos temos que ter com esse patrimônio de convivência coletiva. Ora, é perfeitamente normal que nós, individualmente, tenhamos pretensões, apetites, desejos que possam colocar em risco a melhor convivência possível. Portanto, a ética é essa disposição inicial que temos para submeter os nossos apetites ao crivo da convivência e satisfazê-los se e somente se esses apetites não forem lesivos a esse patrimônio coletivo. Uma sociedade eticamente desenvolvida é uma sociedade em que todos, por educação, por cultura,
consideramos absolutamente normal abrir mão de parte das nossas pretensões em nome desse zelo coletivo pela convivência. A ética é necessariamente intersubjetiva. A ética é necessariamente social. A ética é inteligência coletiva que busca a melhor convivência possível. Dizem que a ocasião faz o ladrão e que todo homem tem seu preço. Você concorda com estas máximas? Há uma frase que circula por aí, que eu acho absurda, que diz que a ocasião faz o ladrão. Eu não acredito nisso de modo algum. Eu acho que a ocasião revela o ladrão. O ladrão, ele fez a escolha de sê-lo antes que a ocasião aparecesse. Milhões de pessoas têm a ocasião à sua frente e não escolhem serem ladrões. A escolha, ela antecede a ocasião. Será que existe a possibilidade de não aceitar o que por princípio discordamos? Parece que para muitos não. E justificam dizendo, por exemplo, a culpa é do sistema. Não seria esta uma forma de se eximir da responsabilidade pelas escolhas que fazemos? A liberdade que conquistamos implica em ter sempre a opção de escolher. Assim, os dilemas se colocam até nas mínimas ações de nosso dia a dia. Uma pessoa que vive situações sem ter dilemas, ela está distraída em relação a quais são os valores pelos quais ela faz. E eu tenho mencionei há pouco, né, a questão do mundo hebraico, judaico-cristão. Eu tenho muita cautela quando penso naquilo que tanto judeus, quanto cristãos, quanto muçulmanos, por exemplo, chamam de juízo final. É o juízo final. Claro que pode ser aí uma questão de religião ou não, e eu não quero tratá-la como campo da religiosidade, mas quero trazer aqui algo que tem a ver com ética. Na crença de algumas religiões, o juízo final é quando você vai prestar contas. Prestar contas do quê? Provavelmente, fosse eu a divindade ou as divindades, no juízo final, sentaria ao teu lado e disse: na tua vida, fez o que fez, por quê? E por que é que não fez o que deveria ter feito? E aquilo que fez como fez, por que não fez de outro modo? Aquilo que fez, qual é a causa de ter feito? Isto é, o juízo não é em relação às tuas ações boas ou más, é em relação à tua escolha pelas ações boas ou más. Você tem falado muito, e você fala livremente, sempre de uma maneira provocativa, e sem fugir a nenhum assunto. Por exemplo, o seu vídeo falando sobre corrupção, no momento onde... O momento que eu vi esse vídeo, que viralizou, foi um momento que estava se falando muito sobre corrupção e só tinha um ponto de vista, que era... A maioria das pessoas pensava que o corrupto é uma coisa que acontece que está longe da gente e de que a gente tem que extirpar da sociedade, que o maior problema da sociedade é a corrupção do outro. E você trouxe um outro ponto de vista. É isso? Eu gostaria de dizer, porque o público adoraria, Lázaro, que nós somos todos profundamente honestos, somos aquilo que os advogados chamariam de probos, pessoas experimentadas na ética, e somos governados por ladrões. Essa é uma frase de Carlos Lacerda durante a crise de 54. Somos uma nação de trabalhadores honestos governados por ladrões. Isso é bom de dizer porque o público adora esse tipo de coisa. Ou seja, nós estamos isentos. O mundo lá em cima é que é o problemático. Eu insisto, eu tenho dito sistematicamente, não existe governo corrupto numa nação ética. E não existe nação corrupta com governo transparente e democrático. É sempre entre governo e nação há um jogo. Então, em nações onde o trânsito funciona, como na Suécia, em nações onde se pagam os impostos mais corretamente, em geral nessas nações, o governo é mais transparente. Então, eu acho que a corrupção é um mal social, é um mal coletivo, e não apenas do governo.